Olá, eu sou o professor Fábio Alves e este teste é mais um dos vários que faremos aqui no canal. Portanto, se você não quiser perder nenhum deles, não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever. Dessa forma, o próprio YouTube vai te avisar quando um teste novo for postado. Faremos hoje mais 5 questões, porém de nível médio. No vídeo passado, fizemos um teste de nível fácil. No próximo, será nível difícil. Peguem papel e caneta para fazer as devidas anotações, que no final nós vamos corrigir todas as questões. Vamos lá? Primeira questão diz o seguinte: o plural de cara de pau é A. Caras de paus, sem hífen. B. Cara de paus, só a última no plural. C. Caras de pau, só a primeira no plural e sem hífen. Ou então D. Caras de pau, só a primeira no plural e com hífen. Segunda questão. Esta é a causa que beneficiará a todos. A palavra que é conjunção integrante, partícula expletiva ou pronome relativo. Ele quer saber a função da palavra que. Terceira questão. Em toda a equipe foi renovada pela empresa, a forma verbal se transposta para a voz ativa é A. Renovara, B. Renovará, C. Renovou ou D. Renova. Quarta questão. Em a canoa virou lentamente. Temos verbo transitivo direto? Certo ou errado? Quinta questão. O termo Brasil é sujeito em A. Acorda Brasil sem vírgula, B. Acorda Brasil com vírgula ou C. Nas duas opções. Bom, responderam, fizeram as devidas anotações, então vamos às respostas das questões. Primeira questão diz, que diz o seguinte, na primeira questão. O plural de cara de pau é, aí tem as opções ali. A, caras de paus, B, cara de paus, C, caras de pau e D, caras de pau com hífen. Pessoal, aqui, o aluno, se ele se lembrasse das aulas, se ele tivesse feito o curso, ele não teria errado. Por quê? Porque a regra aqui é bem simples. Ela diz o seguinte: em compostos com a preposição no meio, apenas a primeira palavra vai para o plural. Exemplo, água de colônia fica águas de colônia. Pé de moleque fica pés de moleque. Mula sem cabeça fica mulas sem cabeça. Observem que não precisa ser apenas a preposição de, pode ser qualquer preposição. Nesse caso, temos a preposição sem, no meio ali, mulas sem cabeça, tá? E finalmente, cara de pau, cujo plural é caras de pau, sem hífen, tá? Pois somente a primeira palavra vai para o plural nos compostos com a preposição de no meio. Fácil, pessoal. Essa é muito fácil, tá? Vamos corrigir a segunda questão. Esta é a causa que beneficiará a todos. A palavra que é conjunção integrante, partícula expletiva ou pronome relativo. Pessoal, para ser conjunção integrante, o que teria de ligar a oração principal à oração subordinada substantiva, como em eu sei que português é fácil. Notem que o conjunto que português é fácil funciona como um objeto direto da oração principal eu sei. Mas como a palavra é verbo ser, eu sou, tu és, ele é, o que eu tenho aqui é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. E o que, esse que, na verdade, é uma conjunção integrante, porque eu tenho uma oração substantiva aqui. Notem, principalmente, que esse que não retoma a palavra anterior e também não pode ser substituído por a qual. Já a partícula expletiva é aquela palavra que não faz falta no texto, caso eu a retire desse texto. Exemplo, quando que ele disse isso?
tirando o que fica quando ele disse isso. Não altera em nada, o sentido é o mesmo, tá, pessoal? Para que o que seja pronome relativo, ele deve retomar um termo anterior e pode ser substituído por o qual e flexões. Ou seja, a qual, as quais, né, os quais. E é exatamente o caso em esta é a causa que beneficiará a todos, pois o que retoma a palavra causa e pode ser substituído por a qual, né, ou seja, a causa a qual beneficiará a todos. Com certeza esse que é um pronome relativo. Essa é a resposta. Terceira questão. Em toda a equipe foi renovada pela empresa, a forma verbal ser transposta para a voz nativa é. Aí tem as opções. A, renovara. B, renovará. C, renovou. D, renova. Bom, a questão diz, pessoal, se transposta para a voz ativa. Isso significa que ela está na voz passiva. Vimos no curso, aqui no canal, que o verbo na passagem de uma voz para outra, ele se mantém no mesmo tempo. Foi renovada está no pretérito, né? Pretérito perfeito, tá? E equivale a renovou. A voz ativa é a empresa renovou toda a equipe. Resposta correta, letra C, renovou, com certeza. A alternativa A está no pretérito mais que perfeito, renovara. A B está no futuro, renovará. A D está no presente, renova, renova agora, tá? Resposta da quarta questão. Em a canoa virou lentamente, temos verbo transitivo direto? Certo ou errado? Claro, né, pessoal? O que vai definir a transitividade de um verbo, né, é como ele se coloca dentro da oração e o sentido dele. Não adianta você decorar, tá? Não é só decorar. Tem que ver como ele está dentro da oração. O verbo virar, por exemplo, pode ser até verbo de ligação, como em Joana virou milionária. Ou seja, transformou-se em milionária. Vejam que o verbo virar liga o predicativo do sujeito milionária ao sujeito Joana. É um verbo de ligação, virar. Agora, o verbo virar também pode ser transitivo direto, como em o menino virou galão, né? Vejam que o menino está praticando a ação de virar algo, né, de deslocar, de mudar, digamos assim. Agora, em a canoa virou lentamente, o que nós temos é um verbo intransitivo, pois lentamente é uma adjunta adverbial de modo. A canoa não está praticando a ação de virar nada, não está ligando nada, né? Enfim, esse verbo, né, a canoa aqui, ela está se virando sozinha, digamos assim. O verbo virar aqui, pessoal, não transita para objeto algum. Portanto, a resposta é errado, visto que o verbo é intransitivo. Notem que lentamente não pode ser objeto, pois é um advérbio. Depois do verbo intransitivo, ou não vem nada, ou vem um advérbio. Gravem isso. Quinta e última questão. O termo Brasil é sujeito em. Ele quer saber na A, na B ou na C, né? Ou em nenhuma. Pessoal, na A, ó, nós temos a corda Brasil, sem vírgula, na B a corda Brasil com vírgula e na C nas duas opções. Eis uma das grandes confusões que o aluno comete em análise sintática e, portanto, acaba sendo questão de concurso. Aqui um único detalhe resolveria tudo. Resolveria o problema, se o aluno tivesse estudado e bastante. A vírgula não separa o sujeito do predicado ou do seu verbo. Logo, na alternativa B, não pode ser sujeito, né? Lá na alternativa B. Tem a vírgula bem no meio. O que nós temos na B é um vocativo, um chamamento. Alguém está se dirigindo ao Brasil e pedindo para ele acordar, como em acorda, ó meu Brasil, digamos assim. Já na alternativa A, temos Brasil como sujeito e acorda como verbo do sujeito Brasil, porém na ordem indireta. Primeiro o verbo, para depois o sujeito. Resposta A, com certeza. E nós terminamos mais um teste, pessoal. Aqui embaixo vocês têm duas playlists no final do vídeo, tá?
Uma delas com todos os testes e a outra te direciona para o próximo teste, tá? E se você deseja aprender português do básico ao avançado e dominar a língua portuguesa de forma eficiente, é só clicar no primeiro link da descrição deste vídeo. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Fora isso, fica aqui o meu pedido para que você curta, compartilhe, me siga nas redes sociais, pois essa é a maneira que você tem de agradecer o canal que tanto está te ajudando. Bons estudos!